Oi, pessoal! Eu tô gravando essa aula para explicar para vocês sobre a prova do quarto bimestre que vocês receberam. Então, o que vocês vão fazer? 1. Observe o período abaixo. Eu serei eu mesma, mesmo que você não aceite. A. Separe em oração principal e em oração subordinada adverbial. Então, a única coisa que vocês vão fazer aqui nesse momento é só separar as orações. Qual que é a oração principal e qual que é a oração subordinada. Só isso. Não precisa nem classificar qual tipo de oração subordinada adverbial que é. Só indica qual que é a principal e qual que é a subordinada. 2. Complete as orações subordinadas adverbiais comparativas com o termo subentendido. Exemplo. Os seus olhos brilhavam como estrelas brilham. Então, isso que vocês vão colocar entre parênteses, nessa parte de baixo aqui, é exatamente qual que foi o verbo que não foi repetido. Porque reparem aqui no exemplo, seus olhos brilhavam como estrelas. Existe um verbo que está subentendido aqui na frase, que não se colocou de novo ele para evitar a repetição. Qual que é esse verbo? É o verbo brilham. Então, seus olhos brilhavam como estrelas brilham, tá? Existe um exercício desse estilo na apostila. Então, foi baseado nesse exercício que eu tirei esse daqui. Então, A. Joana foi tão esforçada quanto Ana. B. Messi joga como um craque do futebol. Então, reparem que todas as comparativas, elas vêm com esse verbo que é ocultado para se evitar uma repetição. Vocês vão colocar qual verbo é em cada uma dessas frases. 3. Classifique as orações subordinadas adverbiais abaixo. Então, vai ler as frases e classificar. Dica. Para ficar mais fácil a classificação, encontra qual que é a conjunção que está unindo uma oração com a outra. Depois que encontrou a conjunção, vê em qual das orações subordinadas adverbiais que essa conjunção é mais comum. E aí, verifica se esse sentido utilizado na oração adverbial que você encontrou faz sentido na frase que está aí. É uma forma de ficar mais fácil para a classificação, porque são 9, né? Então, precisa interpretar as frases e ver quais são as conjunções que aparecem. Isso vai facilitar bastante. 4. Leia o poema. Abrindo a porta. Se o amor bater a porta, abra devagar. Amor é caprichoso, quer só ele as regras ditar. Se o deserto bater a porta, pense antes de abrir. Deserto, quando vem, demora para partir. Se o mar bater a porta, será que deve atender? O mar é imenso, você pode se perder. Se um sonho bater a porta, abra sem demora, ou o sonho dá meia volta e vai-se embora. Se a poesia bater a porta, abra como um amigo, poesia luz, alimento e abrigo. Então, reparem que no início de cada estrofe do poema, ou seja, no início de cada parágrafo do poema, nós vamos ter uma conjunção subordinativa, né? Ou seja, uma conjunção que aparece nas orações subordinadas adverbiais. Qual conjunção é essa? Identifica aí, é uma que está se repetindo. Então, olha lá o que vocês vão responder. Cada estrofe do poema é iniciada com uma conjunção subordinativa que introduz uma oração indicando que tipo de oração subordinada adverbial que ela indica, né? Então, A, fato relacionado proporcionalmente à ocorrência da principal. Então, está indicando uma proporção? B, finalidade ou objetivo com que se realiza a principal. Então, está indicando um objetivo, uma finalidade? C, hipótese ou condição para a ocorrência da principal. Está indicando uma condição aí? Ou D, ideia de comparação com referência à oração principal. Ou está indicando uma comparação entre uma coisa e outra. Então, interpretação de texto, vocês já conseguem matar essa questão. 5. Indique entre as orações abaixo qual delas é uma oração subordinada adverbial concessiva. Então, lembra o que é uma oração subordinada adverbial concessiva e marca a única opção que está aparecendo ela. 6. Qual é a oração subordinada adverbial que mais aparece como citação no gênero textual dissertativo? O gênero textual dissertativo é aquele gênero em que se expõe uma opinião, mas uma opinião que tenha argumentos. Porque o uso da citação é importante nesse gênero. Então, assim,
procura o que é uma citação, né? E pensa qual desses tipos de orações subordinadas adverbiais que poderia se encaixar na citação, na estrutura da citação, tá? 7. Por que as orações subordinadas adverbiais temporais costumam aparecer com bastante frequência nos textos narrativos? Então, o que os textos narrativos, aqueles que contam histórias, têm a ver com as orações subordinadas adverbiais temporais? Por que elas aparecem em textos narrativos? Nesses em que a gente conta histórias. 8. Leia o trecho de um rap do compositor Gabriel Pensador para responder a questão. Então, vocês vão ler o trecho desse rap e depois só justificar o título. Tá bom? Então, essa daqui é mais uma questão de interpretação de texto. Então, é isso, pessoal. Boa prova!